Passo agora a palavra para quem está na lista do... A Martim ainda não chegou, né? Então, Moisés, por favor. Seu nome é Maria Cristina, é isso? Boa tarde, às senhoras e senhores. Cumprimentar aqui as doutoras Maria Cristina e Bianca Mota. Agradecer a oportunidade de mais uma vez estar falando. Agora, um pouco menos emocionado, talvez pela sonolência após almoço. Mas pela manhã, realmente, a mim, pessoalmente, mexeu bastante o vídeo da Gabriela. Sem poder vê-la e sem poder ouvi-la através da interpretação, me sensibilizou bastante e isso, sem dúvida, contribuiu para que a minha fala, naquele momento, fosse um pouco mais emocionada também. Depois do que eu vi aqui da doutora Maria Cristina, e depois do que eu já falei pela manhã, acho que restam algumas reflexões ainda para a gente partilhar com as senhoras e os senhores. Recebo de forma muito positiva, doutora Maria Cristina, a sua manifestação, a sua sensibilidade, as suas críticas ao sistema posto, à estrutura educacional que temos. E vou discorrer, ao longo dos próximos minutos, em algumas reflexões do próprio PNE, do sistema que temos, das defesas que ouvimos e fizemos, e vou ousar discordar da senhora, doutora Maria Cristina, só num aspecto, que mas nós vamos chegar lá com tranquilidade, que eu quero fazer uma linha de raciocínio aqui, que nós já vamos chegar nesse momento da discordância, e que talvez algumas militâncias que não estão nessa sala e que atuam muito nas redes sociais, taxando aqueles que defendem a existência, a coexistência dos dois modelos, como eu defendo, de segregacionista, fiquem surpresos com que eu vá discordar da senhora, mas vamos já chegar lá. Primeiro, assim, Plano Nacional de Educação. Aqui eu tenho que registrar, com bastante pesar, e pedindo ajuda até mesmo aqui das procuradoras e dos procuradores presentes, de registrar a forma com que o CONAD, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, é considerada pelo governo federal nos últimos anos. O Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência tem, entre suas atribuições, suas competências, garantidas pelo Decreto 3298, que é um decreto conhecidíssimo por todos nós, entre outras tantas competências, a de aprovar os programas de governo, as ações, as políticas públicas para as pessoas com deficiência. E o Plano Nacional de Educação foi todo construído, e foi o projeto de lei que institui esse Plano Nacional de Educação, foi submetido ao Legislativo, como deveria de ser, sem um debate prévio com o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu desconheço se houve um debate no âmbito do Conselho Nacional de Educação. Mas, ainda que tivesse, e ainda que tenha ocorrido esse debate no âmbito do Conselho Nacional de Educação, que abro aqui um parênteses para questionar um pouco a estrutura do Conselho Nacional de Educação também. Para mim, não são nada claros os critérios de definição de quem são os conselheiros nacionais de educação e por que as pessoas com deficiência, os indígenas e outros tantos segmentos da sociedade não estão, de alguma forma, representados dentro desse conselho. Isso fica uma reflexão.
Mas, ainda que ele tenha submetido esse debate dentro do Conselho Nacional de Educação, a elaboração do PNE, como tem uma meta de número 4 que diz respeito às pessoas com deficiência, eu entendo que ele deveria ter passado também pelo CONAD. Mas não passou. Foi necessário que uma instituição provocasse o debate dentro do CONAD sobre o tema. E, tão logo se tomou conhecimento por outras instituições, organizações ou militantes que o CONAD estava apreciando esse tema, esse projeto de lei, muitas manifestações foram feitas dirigidas ao CONAD. Tivemos pelo menos 2 reuniões onde concedemos a palavra para 10, 15 minutos sobre o tema para visitantes. Uma das reuniões foram os próprios surdos, na semana que fizeram a mobilização aqui em Brasília, e o tema pegou fogo, né? A conversa se estendeu por mais de 2 horas e sem chegar a conclusões. E, naquele momento, realmente, a proposta não era definir uma conclusão. Numa outra oportunidade, recebemos alguns militantes que se intitulam inclusivistas, como se quem não pensa como eles não são inclusivistas, ou não defendem a inclusão. E também fizeram todo um debate, toda uma série de discursos apaixonados, inclusive alguns desrespeitosos, dizendo que o interesse das instituições de pessoas com deficiência era meramente econômico, que as escolas especiais eram segregacionistas, retrógradas e etc. Bem, o CONAD pretendia votar um parecer. O trâmite dentro do CONAD de processo dessa natureza é primeiro ter um parecer da Comissão de Políticas Públicas e depois esse parecer ser apreciado pela plenária. E, no âmbito da Comissão de Políticas Públicas, não se conseguiu avançar para concluir um parecer, porque houve realmente uma divisão, pelo que percebi, paritária, metade entendendo de um jeito, metade de outro, metade defendendo o PNE do jeito que está e outra metade entendendo que tinha que ter mudanças. E como em maio, como eu referi aqui na parte da manhã, nós tínhamos sido recebidos pelo ministro Fernando Haddad, e ele se comprometeu em fazer um seminário no âmbito do Conselho Nacional de Educação, pediu para que nós, instituições, representantes de instituições que lá estávamos, organizássemos o programa, o conteúdo programático desse seminário, os pontos que nós gostaríamos de discutir com o governo federal e o Conselho Nacional de Educação. Trabalho esse que nós fizemos ao longo de algumas semanas e apresentamos para o chefe de gabinete do ministro, assim como ele nos pediu. Nós estávamos com a expectativa de que o debate seria aprofundado numa esfera até mais apropriada, com técnicos, com estudiosos, acadêmicos, no âmbito de um seminário, com o Conselho Nacional de Educação. E, por esta razão, eu, pessoalmente, até concordei que, naquele momento, o CONAD não se posicionasse, que aguardasse essa discussão mais profunda que se faz necessária. Como vocês sabem, o seminário não ocorreu. E não vai ocorrer, pelo menos não na gestão do ministro Haddad, que está se despedindo. Então, o CONAD não teve a oportunidade de se manifestar e também não temos uma posição institucional do CONAD por essas razões que acabo de relatar. Agora, eu tenho algumas observações minhas a fazer do Plano Nacional de Educação e do sistema que nós temos. Eu começo por não encontrar na meta 4 referência significativa à existência das escolas especiais. Desconsiderar totalmente, nem como um modelo de escola ou alternativa, e muito menos pensando em financiamento, como o decreto hoje, publicado agora recentemente, estabelece a possibilidade do financiamento,
E aí me lembra aquele discurso que eu ouvi de uma militante dentro do CONAD, que não era conselheira, uma militante que foi visitar-nos e pediu a palavra nesse tema, em dizer que as instituições que representam as pessoas com deficiência só estavam visando lucro, por isso que queriam manter as escolas especiais. E aí eu percebo a ausência dessa estrutura na meta 4, mas percebo, numa meta um pouco mais à frente, a utilização de toda a rede de sindicatos como parceiras para a execução de alguns projetos educacionais, o que me chama bastante atenção. Instituição que trabalha com defesa, com ensino, defesa de direitos das pessoas com deficiência, com ensino especial para as pessoas com deficiência, não são consideradas. Agora, as redes sindicais são. Isso, para mim, acende um sinal de alerta bastante significativo.